Oi, eu sou Rosane Jerônimo, sou terapeuta, especialista na área clínica institucional. Trabalho numa instituição, na clínica, há algum tempo. Realizo inúmeras entrevistas e nas entrevistas a gente tem um ganho muito grande, né? É onde a gente capta as informações, né, os dados necessários para a gente aplicar durante as nossas sessões, né, o nosso período avaliativo, nosso período que vai estar ali verificando as falhas que esse paciente, aprendente, aluno, depende do local que você esteja atendendo, né? Então, nesses dados, a gente conversa com os pais, dá orientação para ele, né? Porque a gente faz perguntas e a gente já vê ali nas perguntas que nós vamos seguindo da anamnese, da entrevista, pontos que são referências para auxiliar nas sessões das avaliações ou das intervenções, né? Que o certo é você pegar o seu paciente e fazer a sessão de acordo para avaliação. Se esse paciente já chega para você com um laudo para ser determinado, né? Um laudo determinado já que ele é TDAH, que ele tem dislexia, que ele tem TOD, que ele tem distúrbio de aprendizagem, que ele tem distúrbio auditivo, que ele tem problema na consciência fonológica, né? Você vai ter um planejamento para ele, um plano interventivo. Você vai fazer esse plano de acordo com o que você vai aprimorar as habilidades deles, que sejam direcionadas para as dimensões corretas, né? Sempre aquelas dimensões: atenção, linguagem, função executiva, área acadêmica, se for o caso da queixa, a área psicomotora, a área de comportamento social, né, cognição social até toda, né, que pega toda essa parte. Então você vai ver durante a avaliação ou nesse laudo que ele trará para você, porque às vezes ele está sob suspeita. Então a gente recebe muito assim: realizar avaliação neuropsicológica, neurocognitiva, psicopedagógica, avaliação técnica. Então a gente vai fazer essa avaliação. E o neuropsicopedagogo, ele segue uma linha de requisitos que tem no nosso código, tá? Para essas dimensões focadas, essas que eu falei para vocês. E o psicopedagogo, ele segue a linha de uma avaliação psicopedagógica porque ele vai para a área convergente, ele vai para a área projetiva, ele vai utilizar as provas projetivas, tá? Onde ele vai analisar todo aquele aprendizado da criança através do desenho. Então, essa área de convergência, o neuropsicopedagogo não utiliza. Aí, o psicopedagogo vai utilizar a linha também, claro que acadêmica. Ele vai ver toda a discriminação visual, audiovisual, visual, vai ver a operação da linguagem, da leitura, da escrita, toda a compreensão dessa criança, no raciocínio lógico. Então, assim, a Daniela Jansi, tá? Opa, fazendo uma propagandazinha sem royalties, sem nada. A Daniela, ela desenvolveu uma apostila que é muito boa para os psicopedagogos, tá? Ali ela ensina todos os passos para o psicopedagogo colocar em prática uma bateria de avaliação. E essas avaliações para o psicopedagogo servem para o neuropsicopedagogo, algumas, né, tirando as projetivas e essas convergentes, para fazer intervenção, ou então fazer uma avaliação mais barata, porque a avaliação neurocognitiva, ela sai muito cara. O psicopedagogo pode fazer também a avaliação neurocognitiva, só que eu vejo muitos que não, eles usam mais essa área básica para a convergência, que
eles acabam indo para um lado diferenciado da neuro. Eles vão mais para lá a linha acadêmica e para a área emocional e para a área psicomotora também, e eles acabam tendo um todo ali e entram numa de reforço escolar também, né? Muitos fazem reforço escolar, o que eu não indico. Ou você trabalha com reforço escolar, ou você trabalha com avaliação psicopedagógica e intervenções, tá? E assim, eu vejo muita gente que se forma e fica doida para comprar testes, e fica assim, porque eu tenho que comprar teste, eu tenho que comprar. Essas avaliações psicopedagógicas, você encontra ela várias aí, de modo gratuito, online. E o que você pode fazer? Se você está se formando agora, você pode utilizar as provas piagetianas. Elas são excelentes para você analisar o seu paciente. E o neuro pode usar, e o psico pode usar, e o fono, o pedagogo pode usar. Então, existe lá no site dos psicólogos os testes não restritos para você comprar. Existe a coleção de avaliação neuropsicológica não restrita, onde o profissional pedagogo habilitado, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, fono, pode aplicar os testes que estão lá. É só ele ser capacitado. Eu tenho um curso, tá, gente? Onde eu tenho para o livro 1, que é a parte da atenção e da função executiva, e tenho um outro curso que é específico para a aplicação dos protocolos, e tenho onde você aprende a tirar os scores, a analisar e calcular as métricas, aplicar o teste, tá? Fazer o seu programa todo de atendimento, o seu planejamento ali para o seu cronograma de atendimento. Você tem que ter um cronograma de atendimento básico, né? Você vai receber, você não conhece, o que você vai fazer? Avaliar num todo. Então, avaliar num todo, você vai fazer tipo uma avaliação Gold, um relatório Gold, Master, Super. Ali é aquele que vai detalhar aonde esse paciente está apresentando falhas, para você dar a devolutiva, dar um informe e dar o relatório técnico para o médico, o encaminhamento, e você dá também as instruções. Se ele for estudante, você dá instruções para a escola e você dá instruções para os pais através dos informes, as adequações que serão feitas para melhor determinar aquela aprendizagem daquele indivíduo. E aí, quando você faz isso, você informa se precisa ou não de intervenção. Você vai encaminhar. Então, você vai aguardar o retorno do médico para ver se o seu laudo técnico, o seu diagnóstico técnico, o seu relatório técnico, entendeu? Tem várias interpretações. Nós não damos diagnóstico médico, tá? Nós somos especialistas, nós somos capazes de dar determinados aspectos, levantando as hipóteses para o médico avaliar. O médico, aliás, avaliar não, ele vai concretizar essa avaliação que nós fizemos, porque essas avaliações neurocognitivas que nós utilizamos, elas são validadas no Brasil, tá? E elas são não restritas porque não são somente para psicólogos, são abertas a quem tem capacitação para aplicar, avaliar e corrigir. Beleza? Aí você vai fazer sua análise quantitativa e sua análise qualitativa. E você vai colocar a tabela, você vai ver no quadro todo do desvio padrão, você vai classificar de acordo com o percentil e você vai colocar a sua síntese lá. Aí o que você vai fazer? Fazer esse relatório todo e encaminhar para o médico. O médico vai ler. Tem várias vezes aqui que eu mando para o neurologista e o neurologista pede um tempo para ler, porque ele não entende muito os resultados que foram aplicados ali. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele também precisa de uma capacitação para entender esse processo, porque quem faz essa avaliação é um neuropsicólogo, não é somente um psicólogo. É uma pessoa
que tem capacitação, né, pós-graduação, graduação, quer dizer, graduação em psicologia e pós-graduação em neuropsicologia. Ela é a pessoa indicada, capacitada para aplicar todos os testes neuropsicológicos. Quem vai ler esse teste? O neuropediatra, né, neurologista e o psiquiatra. Eles vão ler para laudar. Agora, quem é pedagogo, que faz pós-graduação em neuropsicopedagogia, pode fazer testes neuropsicológicos, que são os neurocognitivos, tá? Não restritos. E quem é psicopedagogo não precisa ser pedagogo, pode fazer pós em psicopedagogia, quer dizer, não precisa ser pedagogo, pode fazer, mas tem que fazer a capacitação para aplicar os testes, né, as avaliações neuropsicológicas ou neurocognitiva, não restrita. Então, tem muita gente que vai fazer pós-graduação em neuropsicologia. Só que o neuropsicólogo é aquele que é psicólogo, tá? Você só vai ter uma capacitação e, assim, nem fica pensando que eles vão ensinar a fazer os cálculos métricos que você precisa para compreender os scores, tá? Ele vai te ensinar que tipo de teste você vai utilizar. E aí ele vai te dar vários testes que você não pode usar porque é uma área da psicologia, entendeu? É um complemento para o psicólogo, tipo o TCC, aquele outro orientador que eu esqueci agora, gente, me deu um branco. Mas enfim, é aquele, é o P? Não. Enfim, esqueci. Aí essas capacitações você aprende em cursos de protocolos para você aplicar, né? E aí, você aplicando esses testes com bases e normativas, eles são bem aceitos, eles são considerados uma avaliação ouro, né? Que você vai avaliar completo aquele e você vai direcionar para a área médica. Você também tem aplicativos que te ajudam, mas assim, já falo logo, são caros. Esses aplicativos, eu esqueci. Mas enfim, é porque eu não tô aqui para fazer propaganda, né, gente? Eu tenho que fazer minha propaganda, eu tenho que vender o meu produto. E assim, essas plataformas, elas fazem a avaliação com o seu paciente e elas dão o resultado. Por exemplo, você compra o ADUS-2, né? O CRS-2, que é para rastrear o autismo. E ele te dá uma plataforma e te dá um curso de capacitação, né? Você compra ele é 300 e pouco, quase 400. Aí você compra as folhas de aplicação que tem para idade pré-escolar, para idade escolar, para os adultos. Então, são 60 e poucas perguntas você vai fazer. E aí você entra na plataforma, cadastra o seu aprendente, coloca lá e executa o teste online. E aí você verifica, né, as condições dele, para não ter erro nessa caracterização que você vai encaminhar ele para o médico verificar e dar um laudo para ele de autismo, né? Então, assim, de quadro TEA. Aí você vai analisar esse quadro TEA, acompanhar. Só que não é só esse teste que você vai fazer para ele. Você tem que fazer outro. Você tem que fazer, dependendo da idade, você tem que fazer esse rastreamento com os traços de autismo. Você tem que fazer uma triagem total com ele. Você tem que fazer as operações das funções para ver se ele vai te corresponder. Você tem que ver o nível de atenção dele, você tem que ver a função dele, você tem que ver que habilidades acadêmicas ele possui, você tem que ver qual é a operação da linguagem que ele tem. A operação da linguagem, tá, gente? Não é só falar, não. São os testes, tá? Os testes é direcionado para a linguagem. Quando eu falo em linguagem,
Não é ficar falando, não é verbal assim não, tá, gente? É aplicação de teste para a área de linguagem. A dimensão é linguagem. Vocês têm que aprender essas dimensões. O que nos norteiam são as dimensões. Se você domina essas dimensões, quando o seu paciente chega, que você começa a conversar com os pais, a conversar com ele, a ver toda a operação que ele está fazendo, você vai conseguir fazer o seu planejamento. E o seu planejamento vai ser esse cronograma que eu tô falando que você tem que fazer básico. Que é para você atender qualquer pessoa a qualquer minuto. Não é ficar perdida pensando, que teste eu vou aplicar? Que teste eu vou fazer? Não, você deixa o seu cronograma, tá? Já ali em ponto de bala para as dimensões que você quer atingir. Então, você vai ouvir a queixa. Então, geralmente, você vai ver a área acadêmica por último. Você tem que analisar todas as funções para ver como ele está operando na área acadêmica. Porque se ele está falhando na área acadêmica, ou é a metodologia da escola, ou o problema é dele, tem que analisar isso. Ou ele está com problema social, né? Que aí a gente encaminha para o psicólogo, a gente encaminha para o psicanalista, a gente encaminha para um psiquiatra. Então depende muito. Qual é? Então, primeiro você tem que ver esse funcionamento dele. Eu falo muito. Não adianta você chegar e aplicar um teste de área acadêmica logo para a criança. Você não tem que avaliar o ponto que ela está na área acadêmica. Você tem que avaliar o nível de atenção, foco e concentração, sustentação, memória que ela tem. Beleza? Depois você tem que passar para a área da operação linguística, a linguagem. O que ela tem de memória conectada para operar essa conexão de linguagem e escrita. O que ela entende, né, para ter flexibilidade cognitiva? Como é que ela opera essa parte da área cognitiva? Como é que é? Então, o que você vai fazer? Esses aspectos cognitivos você vai ver nas funções. Então, você tem que analisar essas funções que a gente vê muito lá nas funções executivas, como é que ela faz essas estratégias de pensamento. Depois, você pode avaliar aspectos para a área acadêmica. E você vai avaliar a área psicomotora dela, porque toda essa organização do cérebro para a criança escrever, calcular, raciocinar, andar, ter lateralidade, toda essa operação corporal da praxia global dela e a praxia fina depende da área motora. Então, essa área toda você tem que analisar o quê? Na cognição social, que é para ver como ela tá ali, né, se relacionando com um todo. E você vai também analisar o aspecto dela de acordo com o comportamento. Que comportamento é esse? A gente vai fazer esse rastreamento do TDAH, do TOD, de um quadro ansioso. Por quê? Você, verificando esses aspectos, você vai encaminhar essa criança. Depois que essa criança for laudada ou medicada, se o médico vê que o comportamento dela é hiperativo, impulsivo, opositor, esse comportamento. Aí as pessoas falam assim, mas o neuro não avalia o comportamento. Não, ele não avalia esse comportamento, ele avalia a operação funcional deste comportamento que está impedindo esse paciente de evoluir na vida dele, academicamente, né? Ou se está causando prejuízo para ele. Nós não vamos fazer ajustes comportamentais, né? Nós vamos auxiliar ele a conectar suas funções, sua flexibilidade cognitiva, suas estratégias, seu raciocínio. Essa é a parte que nós devemos analisar. Por isso que a gente analisa se ele tem traços do espectro, TDAH, TOD e se ele está num quadro de ansiedade. A gente só verifica esses pontos e passa a bola. Depois, se ele voltar pra gente, pra intervenção, aí nós vamos fazer uma intervenção para auxiliar ele nas emoções, né? Se for um quadro de transtorno opositor, então a gente vai auxiliar ele nas emoções, a ele a lidar com essas funções que ele não está conseguindo.
E o TDAH, nós vamos auxiliar ele também num treinamento para foco, atenção, seletividade, sustentação, tempo da memória. Então, assim, a gente vai ter que fazer todo esse planejamento de intervenção, onde nós vamos fazer esses ajustes. E o ajuste também para a área psicomotora e acadêmica. Aqui na acadêmica a gente vai pegar a linguagem, a escrita e a aritmética, tá? Com raciocínio lógico. Então, a gente vai pegar essa área. Mas nós temos que dar bases. Então, se você tiver seu cronograma já ali direcionado para esses aspectos, essas dimensões, quer dizer, você vai conseguir captar os aspectos, porque você vai mandar para a escola o questionamento, né, o formulário, para ver esses aspectos cognitivos socioemocional na escola, não é? Então, você vai ter o retorno do professor e ele vai fazer a queixa dele. Olha, o aluno não corta direito, o aluno tem preensão de lápis né? Agora eu também esqueci. Transparente, fica, né? Ele não tem força motriz, ele não tem uma visão boa, ele não tem uma audição boa, ele confunde os sons. Aí ele pode ter uma dislexia. Dislexia é muito difícil, gente, de conseguir chegar ao diagnóstico. O médico costuma não dar o laudo de dislexia. Ele demora anos e ele não chega a esse laudo. Se a escola não ajudar com detalhes, eu falo muito na escola que eu trabalho que os professores têm que dar detalhes das letras, das trocas, dos sons, da audição, da visão. Tem que dar tudo. Tipos de ditado diferentes para captar realmente essa criança, porque o médico ele não dá o laudo de dislexia e a pessoa fica a vida inteira e não sabe que é um dislexo. A pessoa agora, né, com a lei que saiu 30 de novembro de 2021 do TDAH e da dislexia, a escola vai pontuar, a escola pode aplicar o teste TDAH-CRIAD, TDAH-PAS, TDAH-2, que a Edilene até fez o ano passado. Ela deu uma aula gratuita. Você pode utilizar esses 3. Você não vai ficar só no SNAP 4. Você vai sair do SNAP 4, que é uma coisa muito básica. O CARS para o adulto, né? E você vai utilizar esses 3 testes, tá? O CRIAD, o PAS e os professores, que é o 2. Então, você vai comprar esse material, que eu já até mostrei, tem lá no meu Instagram, foto com os livros e foto com o teste, tá? Mostrando para vocês precisam dele, porque esse vai ser o ponto-chave para você pegar a falha desse aluno. Então, a escola também pode aplicar. E a escola também pode botar os testes de motivação escolar, que tem para criança e para infanto-juvenil, que é o esqueci. Mas são a escala de motivação escolar para educação, para ensino fundamental, e o outro eu esqueci também, gente, que é muito teste, gente, é muita coisa. Tem teste que eu nem conheço, eu nem sei. Olha, eu fiz vários testes na casa do neuropsicopedagogo. Opa, conta propaganda, sem ganhar nada. E aí, o que acontece? Foi muito teste. Não é muito barato, tá? Então, a gente fica fazendo para tentar. Mas aí, você vê que tem tanto teste que é melhor você se especializar, fazer o seu cronograma baseado naqueles testes ali, para você fazer sua colocação no meio de trabalho. Depois você vai fazendo os outros testes, você vai comprando outros para colocar. Mas você tem que fazer sua bateria, tá? Por isso que tem bateria de testes psicológicos, porque são aqueles testes que eles mais utilizam, são os mais utilizados para aquela categoria, e aí serve como um todo. Não que todo paciente seja igual, não é assim. É que são
as dimensões que precisam ser analisadas. Você tem que aprender isso. As dimensões que precisam ser analisadas. O que o médico vai pegar com o seu relatório, porque o relatório dá 15, 20 páginas. De você falando. Ele não vai estar nem aí. Agora, se você colocar lá, teste tal, a tabela tal, a sua análise qualitativa. E como é que foi a análise quantitativa? Que ele já está vendo os números ali. Ele só quer que você confira, dê sua síntese de como foi a operação desse teste, para ver se ele vai validar ou não. Porque se tiver em condições de validar, ele já vai seguir o que você botou ali. Ele vai ver a métrica que você colocou, ele vai ver sua classificação do desvio e vai falar, opa, esse aqui realmente apresentou. Então, assim, se ele quiser investigar mais, se ele ficar em dúvida, ele põe mais testes para investigar. Mas aí ele vai pegar os testes que são aqueles que são restritos a neuropsicólogos e a psicólogos. E a área de psiquiatria, né? Então, assim, ele vai fazer essa avaliação para ver se valida o seu relatório, tá? Mas geralmente, gente, como a gente usa esses testes que são normatizados, eles possuem essas métricas, eles são validados no Brasil, eles aceitam, tá? Agora, se você botar lá que fez os testes psicopedagógicos lá do ditado topológico, que é livre, que fez mas, não sei, enfim, um outro lá. Aí ele vai ficar pensando naquilo, entendeu? Ele vai pedir uma bateria de testes de avaliação mais concreta, mais normatizada para ele se seguir, né? Porque ninguém chega lá no neurologista e fala assim, meu filho tá assim, tá assado, porque eu trouxe ele. Aí ele, tá, mas e aí? Porque ele tá sentado lá na frente, ele não tá vendo nada, ele não consegue ler a mente. Ele não consegue. Aí o neurologista fala assim, tá, então você coloca ele na escola, você pede para a escola fazer um relatório de um tempo, porque eles querem que seja mais de 6 meses. Essas avaliações, elas são validadas por 6 meses. Então, esse médico, psiquiatra, neurologista, ele quer uma avaliação de mais de 6 meses. Por quê? Aí ele vai ver, sim, aquele comportamento da criança inadequado, desajustado, falho, a ausência. Outra coisa, falar em ausência, eu lembrei da deficiência intelectual. Gente, o médico não dá antes de 8 anos um laudo para uma criança com deficiência intelectual. Ele não quer colocar o dele na reta. Então, era isso que acontecia com os autistas também, gente. Eles não davam antes de 8 anos. Deixava lá no transtorno global, deixava, para depois de 8 anos ver se era deficiência intelectual, se era TDAH, se era TEA, tá? Porque em certos aspectos isso tudo se confunde. E ele não dava dislexia também, porque fica muito confuso. Então, olha só, se a criança não nascesse com paralisia cerebral, com atraso, com tal, ele não classificava. E isso agora mudou. Agora não, tem um tempo. Já mudou, só que o pessoal aí não se capacitou ainda para estar em ponto de bala. Então, assim, o neuropediatra, a avaliação neopediatra, quer dizer, ela é realizada quando nasce. Então, eles informam lá toda a operação da criança naqueles minutos. Primeiro os 5 minutos, depois os outros 5 minutos. Então ele ganha essa nota. Essa nota é operacional, o que a criança está operando ali naquela hora, como aquela criança está reagindo nos primeiros momentos de vida. Então muitas crianças já conseguem sair dali bem que ir para um tratamento, porque mediante aquela nota. Agora eu recebo paciente que ganhou 2 e demorou 10 anos para ter um laudo. Aí você me diz, isso é o quê? Ausência de capacitação profissional, né? Então, assim, a criança ganhou 2, ganhou 1, 3 nas primeiras notas, isso é muito arriscado, né? Você tem que analisar essa criança. Aí essa criança que ganhou 2, ela com 3 anos, ela já lia tudo, palavras em inglês, ela falava até 100 em inglês. Quem ensinou?
Ninguém. Ah, é superdotada? Não é superdotada. Ah, ele sabe escrever o nome de todo mundo, conhece todas as letras, conhece todos os números, sabe inglês. Mas não sabe mais nada. Não sabe abotoar uma roupa, não sabe ir ao banheiro sozinho, não sabe levantar a roupa para ir ao banheiro, não consegue esperar, come compulsivamente, fala compulsivamente, fala verdades direto. E você é feio, você é gordo, nossa, que boca grande, nossa, seu dente tá sujo, nossa, sua boca tá fedendo, nossa, você fede. Não tem limites. Ela é uma criança sincera, chega pra você e blá, vomita em você. Ou então ela fica nervosa, esperando. Ela grita, ela fala alto, ela fica agitada, ela não consegue ficar sentada, ela corta as coisas, ela picota, ela não fica um minuto quieta. Não, mas ele é muito inteligente, porque ele sabe inglês, ele sabe números, ele sabe leitura, ele sabe tudo e ninguém ensinou. Ele é superdotado. Não é. Não é. Ou então ele tem 2 para 3 anos e sabe todos os planetas. Ele sabe te contar várias histórias. Ele parece o Google. Ou então o que é. Você sabia. Você sabia que... Aí começa com aquela mãozinha. Você sabia que... Blá, 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 blá. Olha, porque... Aí a professora começa a dar aula. Lá no jardim de infância. Aí ele... Então, mas aí eu vi o planeta porque o planeta... não sei. Aí tem lá. A musiquinha tá tocando. Todo mundo tá lá... Com aquelas musiquinhas que... Chicletinha, né? Musiquinha da Luna, do Doc, do sei lá o que é agora. Nem lembro mais. Sei lá, enfim, todos que aquelas musiquinhas que fica, né, palavrinhas, agora é palavrinhas. E aí fica aquela musiquinha, blá, 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 e ele não gosta daquilo, ele não quer. E ele não quer ouvir aquilo, ele fica irritado, e ele não gosta do som alto, e ele não vai brincar como as crianças brincam, ele não entra no meio da brincadeira, ele tá sempre destacado, ele tá sempre perto da professora, conversando com adultos, porque ele não quer conversar com as crianças, não quer brincar com as crianças. E aí ele pega um brinquedo e fica afastado das crianças. Tá todo mundo lá correndo, pulando, brincando, e vai aqui, ele vai lá uma vez e volta. E ele não acha um grupo para se ajustar. Então ele fica perto da professora, falando com a professora como se fosse um você sabia. E quando a professora fala uma coisa que ninguém entende, ele tá entendendo. E ele dá até aula no lugar da professora, porque ele vai falar porque os planetas, porque as cavernas, porque as figuras, porque o Titanic, porque o DNA, porque ele se interessa por assuntos que não são da idade dele. Gente, isso não é convencional para uma criança de 3 anos. Não é. Ai, porque ele sabe o nome de todos os dinossauros, porque ele conhece os dinossauros, eu nem sei, porque ele mexe no celular, porque ele sabe inglês, porque ele aprendeu com facilidade. Gente, sinais. São sinais que são dados. E você não vê isso. Ah, porque ele é bom de memória, ele grava tudo, ele sabe todos os detalhes, ele gosta de tudo direitinho. Nossa, ele arruma todo o material dele, ele deixa tudo logo. Gente, essa sequenciação, essa rotina, essa ordem toda é um sinal de alerta. Então, assim, os pais acham conveniente para eles. Nossa, meu filho é super organizado, ele tem horário para tudo. E aí? Então, assim, são sinais, é uma triagem que você tem que fazer com esse aprendente, com esse pai, com essa mãe. Aí a mãe chega também e fala assim: ah, meu filho é preguiçoso, relaxado mesmo, não gosta de estudar. Não é preguiçoso, relaxado, não gosta de estudar. Algo tá errado. Aí ele esquece tudo, sumiu o caderno. É diferente uma criança que esconde o caderno de uma criança que perde o caderno. Que o caderno some, que ele não sabe. Às vezes eu tô lá, aí eu vou na sala de aula, aí eu ajudo um pouquinho, né? Aí às vezes eu dou a folha na mão da criança pra criança colar. O que a criança faz? Não sabe nem onde botar a folha. Aí vem a professora: você me dá outra folha? Por quê? Ah, porque eu não ganhei. Não, você ganhou porque eu dei na sua mão. Não. Aí eu procura. Cadê? Ah, não sei. Acabei de dar a folha pra criança. Ou então ele tá lá escrevendo
Aí eu tô vendo, porque eu fico na sala olhando todo mundo, né? Aí eu tô lá, ele tá vendo, daqui a pouco ele começou a falar. Aí começa a andar na sala. O que você tá procurando? Meu lápis. Ué, mas tá procurando um lápis aí? Lá na frente. Ele tava lá atrás comigo. Meu lápis sumiu. Mas por que você tá procurando aí? É porque ele sumiu. Ele acha que foi uma mágica. Aí eu falo pra ele que tem um buraco no chão e vai parar na China. Aí o que acontece? Ele estava com o lápis na mão dele, escrevendo. Um instante que ele distraiu, o lápis sumiu. Aí na hora de guardar o material, às vezes ele pega o do colega, larga o dele lá e vai embora. Então assim, esses aspectos é que a gente tem que analisar. O tanto de memória longa, curta, como é que é? Como é que é essa operação? Então assim, você profissional precisa fazer o seu cronograma para atender de imediato. Aí o que você vai fazer? Retirar do seu cronograma as dimensões que você não precisa fazer com aquele aprendente, aquele aluno, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai enviar para a escola, é acadêmico. Você está com dúvidas ainda? Os seus testes não deram muito o resultado que você esperava? Então, você vai esperar o feedback da professora. Você faz entrevista com a avó, com a cuidadora, com a mãe, com o pai, fazendo essas perguntas. Envia para eles o formulário de triagem, envia para eles o formulário de rastreamento para o TDAH, rastreamento para o TOD, rastreamento para a ansiedade. Você tem que rastrear essa criança. Rastreou, fez essa investigação toda, né? Rastreou, observou ele operando e aguardou o feedback, vai montar o seu relatório. Então, você vai fazer 3 tipos. Um relatório técnico, com todas aquelas tabelas e as análises, síntese e a sua análise qualitativa, quantitativa, vai botar a tabela, vai botar os autores, vai botar toda o histórico que você fez, toda a pesquisa que você fez com a escola, com os pais. Você vai botar uma síntese da mãe também, né, que a mãe vai falar sobre o filho, vai colocar os dados mais importantes que são relevantes para informações do paciente, né, vai identificar esse paciente, e aí você vai mandar para o médico esse. Você faz o encaminhamento também, sinalizando os aspectos que você viu falhos, para ver se o médico concorda com você. Você vai fazer um informe devolutivo para os pais, e pontuando ali o que aquele aluno operou e o que ele precisa ser auxiliado, e você vai conduzir esse auxílio aos pais. Eu mando a apostila para os pais, eu falo, ó, essa apostila aqui vai servir para ele trabalhar nessa área que ele está precisando. Essa apostila aqui ele vai ler. Essa apostila aqui são exercícios que ele vai trabalhar. Essa apostila aqui ele vai trabalhar, ó, que ele precisa trabalhar a motricidade fina. Essa daqui ele precisa por raciocínio lógico. Então você vai fazer essa. Ou então eu falo assim, você pode comprar essa apostila, que vai ajudar bastante, porque tem várias apostilas que são compradas e tem várias apostilas também que são gratuitas. E aí eu também vou fazer esse informe para a escola. Vou informar a escola quais foram os aspectos que ele tem falha e que ele precisa de ajuda para poder conduzir melhor ele na sala de aula. Então eu vou determinar lá os aspectos e os pontos que a escola pode fazer, as mudanças que podem ser feitas. Vou colocar a lei lá do TDAH, se for o caso, né? E vou me amparar com esses e vou enviar, entendeu? E aí você vai deixar, você tem que guardar os documentos, as avaliações, tudo que você fizer, você tem que guardar por 5 anos, tá? E assim, você não pode mostrar pra ninguém, você tem que guardar, porque só quem pode ver é a nível de justiça. Se a justiça pedir, em casos, tá, gente, que pede. Se a justiça, por isso que a gente tem que ter o original feito e anexado, tá? Porque vocês sabem que fazer cópia é crime. Às vezes as meninas me pedem, Rosane, você tem a cópia do teste e tal, perere. Gente, não é indicado, a gente tem que comprar, porque tem que ter um amparo. Às vezes eu pergunto lá na editora, olha, onde que eu acho esse teste? Aí ele fala assim, você tem que tirar do livro. Você
tem que tirar do livro. Aí eu ouvi falar aí uma que falou assim, não tem teste livre. Mentira, a gente compra tudo no livro. Se você quiser o teste Haley, você quiser o teste Denoi, Deney, você tem que comprar o livro de funções. Tanto para o adulto, que é o roxinho, quanto para os adolescentes e crianças, que é o verde, com aquela bonequinha meio doida na cabeça, tanto da Nemo. E se você quiser esse que eu tô falando, de escala de motivação e avaliação, você tem que comprar o livro, que é o manual do protocolo. Eu acho que a profissional, quando falou, não soube se expressar bem, porque perguntaram se tinha teste livro. Você compra a coleção daqueles 4 livros eu não sei onde que tá aqui, agora não. Aqueles 4 livros que são azul escuro, laranja, vermelho e azul claro, de atenção, memória de trabalho, linguagem, leitura e aritmética, você liga para Memo e fala com eles, você vai comprar alguns testes e os outros eles falam para você tirar do livro, porque não tem. Então, assim, dizer que o livro não tem teste, não, tem. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer de maneira que vai ficar bonitinho, né, também, não todo desculepado, machado que todo feio. Se você compra o roxo de protocolo de avaliação linguística cognitiva, que tem os 3, que é o roxo, o verde e o azul, é por idade. O roxo é para 3º ano e para ver dislexia, é fundamental ele para dislexia. O azul claro é para 2º ano, acho que pega 1º e 2º, que é para ver a consciência fonológica deles também, determinar passos para a dislexia. E o verde, que é uma área mais fonológica. Os fonos gostam muito de usar ele, que ele é muito bom. O verde são até 2, não é um só. Aí o roxo, você tem que tirar do livro, porque não tem lá na Menon, são 2 editoras que fizeram, tá? Aí você procura lá. Então é isso, gente. Deixa eu ir que tá na minha hora e já passou aqui um tempão. Beijo, me procura, me curte, dá um like e fui!